Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero pegar para o nosso devocional aqui de hoje uma leitura no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, versículos 17 e 18. Diz assim a palavra: E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu quero parar para meditar com você nesse momento, nesses poucos minutos que nós temos. O que vem a ser uma pessoa ímpia? O que é o ímpio? Essa passagem diz que no dia em que Deus tem reservado para manifestar algo extraordinário nesse mundo, ele vai se fazer separação entre o justo e entre o ímpio. E entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Logicamente, nós acreditamos que ele está falando do dia do arrebatamento da igreja, em que ele há de separar o trigo do joio, que ele há de separar os peixes bons apanhados na rede dos peixes ruins. Os peixes bons vão para o cesto e os peixes ruins são lançados fora. Mas talvez haja no teu coração a indagação e perguntar o que é um ímpio. A palavra de Deus, ela afirma que todos nós somos pecadores. Isso é indiscutível. A Bíblia diz na carta de João que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós estamos fazendo de Deus um mentiroso, porque todos nós pecamos. Talvez seja importante entender o que seja pecado. A palavra pecado, ela quer dizer errar o alvo ou não atingir os objetivos desejados. O pecado ele não pode ser empregado simplesmente em termos espirituais. Ele pode ser empregado em termos profissionais, em termos de trabalho, em qualquer área da vida, essa palavra poderia ser aplicada ou pode ser aplicada. Mas como ela é muito usada e muito difundida no meio cristão, no meio espiritual, quase que nós acreditamos que seja uma palavra que exclusivamente fale das pessoas que não atingem o objetivo de fazerem as coisas certas diante de Deus. Então, toda vez que nós cometemos um erro diante de Deus, que nós violamos as suas regras, violamos a conduta que Ele estabeleceu para nós acostumamos dizer que nós pecamos ou que alguém pecou. E está certo. Se pecar é errar o alvo, todas as vezes que nós não conseguimos nos manter ou não conseguimos atingir os objetivos de Deus na nossa vida, nós pecamos. A Bíblia diz que toda iniquidade é pecado. Olha bem, mas existe uma diferença entre ser pecador e ser ímpio. O pecador, ele sempre vai perceber quando ele comete um erro. O pecador, ele sempre vai sentir um peso porque ele saiu daquele objetivo traçado por Deus na sua vida. O ímpio, não. O ímpio, o pecado para ele é algo normal. O pecado para ele faz parte da vida. Já viu aquelas vezes que alguém chega para você e diz assim, olha, você não pode fazer isso porque você é crente. Você não pode fazer isso porque você é cristão. A pessoa, quando ela diz isso, ela está querendo dizer ao contrário, ou invertendo-se, para dizendo o seguinte, eu posso fazer porque eu não sirvo a Deus. Eu posso fazer essas coisas porque eu não sou crente, eu não sou cristão. E quando a pessoa ela deixa de ser pecador e se reconhece ou pratica ou vive como o ímpio, o pecado para ela se torna uma coisa normal, corriqueira, faz parte da vida dela, faz parte das ações dela. Ela não tem peso de consciência, ela não tem temor pelas coisas que faz. Esse é o ímpio. No contrário, o pecador é aquele que, apesar de cometer pecados, que nós estamos debaixo dessa sentença, ele se arrepende, ou ele sente temor, ele sente remorso, ele sente arrependimento quando ele faz alguma coisa errada. O ímpio não. O ímpio está tudo normal. Viver o pecado, fazer as coisas erradas, estão tudo normal. Essa é a diferença. Olha bem, e a Bíblia fala assim, naquele dia vocês verão a diferença do justo e do ímpio. Justo
Parece que nós gostaríamos de observar a palavra justo como sendo alguém dotado de uma perfeição, alguém que não tem falhas, alguém que não erra, alguém que já atingiu o ápice da perfeição. Não. Deus não tem essa visão do justo. Deus é o justo como alguém temente. Deus é o justo como alguém que se arrepende do mal. Deus é o justo como alguém que percebe que errou e tem coragem de retornar às suas origens. Eu quero ler um texto paralelo a esse, que está aqui na primeira epístola de João, no capítulo 4, o versículo de número, não, no capítulo 5, versículo de número 18. Diz assim, o verso 17, eu citei ele, diz assim, toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Olha bem, existem coisas que nós erramos o alvo, que não é mortal, que ela pode ser facilmente corrigida, ela pode, através do arrependimento, ser corrigida, e Deus continua nos observando como justos. Lembra a expressão que Deus usava para Davi? Deus falava assim, achei Davi, homem segundo o meu coração. De repente, aquele homem que nunca se entregou à idolatria, que é um dos pecados mais horrendos que existe diante de Deus, porque é uma traição direta a Deus. Um homem que comete um adultério, um homem que comete um homicídio, mas nunca foi idólatra, nunca traiu Deus. Deus pune Davi, ele passa por uma sentença, por um castigo pela sua atitude errada. O Salmo 51 revela o arrependimento de Davi. Davi era pecador, ele não era ímpio. O pecado não lhe dava prazer, não era cotidiano, não fazia parte da vida dele. O pecado aconteceu na vida de Davi. O Salmo 51, ele se derrama diante de Deus em arrependimento, pedindo perdão, pedindo misericórdia e pedindo a renovação de Deus. Certo? Deus perdoa Davi. Aí Deus volta a chamá-lo e diz assim, achei Davi, homem segundo o meu coração. Quer dizer, o pecador, ele tem essa graça da parte de Deus, certo? E aquele pecado, por mais horrendo que fosse, ele sendo arrependido, a vida do pecador seria ou foi restaurada. E nos dias atuais não é diferente. Quando nós pecamos, Deus restaura a nossa vida através do arrependimento. Então, se você tem carregado uma carga, se Satanás tem te acusado de alguma coisa que você fez, a Bíblia diz assim, ó, confessa o pecado e deixa. Está lá em Provérbios 28, verso 13. Aquele que encobre sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Confessar para quem? Você faz parte de uma igreja, você faz parte de uma organização, todos nós fazemos. Você tem um pastor, você tem alguém que preside a sua vida. Se você não tem, você está fora, você não está fazendo parte da igreja. Mas se você tem, essa pessoa, esse líder, essa pessoa que representa a tua congregação, ele pode ouvir a tua confissão e ele pode te trazer uma palavra da parte de Deus à tua vida. Olha, nós estamos aqui para observar o que é o pecador e o que é o ímpio. A Bíblia diz assim, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, verso 18, não vive pecando. Está vendo na tua Bíblia que diz não peca. A expressão não peca ela é muito direta e parece assim, olha, é impossível alguém que nasceu de novo pecar. Não, não. A palavra deveria ter sido traduzida assim, ó. Todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o diabo, o maligno, Satanás, não pode lhe tocar, porque ele é guardado e protegido por Deus. Olha, se você pecou, não tente pôr culpa no diabo por isso. Se você cometeu uma falha, se você deslizou de alguma forma, a culpa é tua. Satanás já pode te tentar, mas ele não pode fazer você pecar. Jesus foi tentado no deserto, mas ele não cedeu às tentações. Quando cedemos às tentações, nós decidimos pecar. Mas eu quero te dizer que como nós não somos ímpios, mas somos só pecadores, nós podemos nos arrepender, voltar atrás e ter a certeza e a garantia do perdão de Deus na nossa vida. Olha bem, sabemos que todo que é nascido de Deus não vive pecando. Se você vive pecando, se você vive repetindo pecados, e você já sente prazer nisso, eu quero te falar uma coisa. Você está partindo de pecador para ímpio, mesmo conhecendo Deus. E a tendência é que um dia você desista de ser servo de Jesus e vai servir a você mesmo. Então acorde enquanto é tempo. Lá em Romanos capítulo 5,
finalzinho do capítulo fala assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem muita gente que se apoia nesse texto de forma equivocada e errada. Se você ler o primeiro versículo do capítulo 6, fala assim: ei, já que quando o pecado é muito, a graça é mais abundante, continuarei eu ainda pecando? Paulo fala assim: de forma nenhuma. Porque uma vez que nós somos vivificados, nós não podemos continuar vivendo no estágio de morte. Nós não podemos viver praticando as mesmas coisas. Chega um momento em que o homem aceita Jesus. E nesse momento a vida dele tem que se transformar. Se a tua não se transformou, eu te falo uma coisa: tu nunca encontraste com Cristo. Se a tua vida mudou, é porque você realmente teve um encontro com Jesus. Mas fique tranquilo, ninguém é perfeito e nós vamos errar ao longo da nossa jornada. Mas nós sabemos uma coisa, que nós podemos voltar. 1 João capítulo 2, verso 1 fala assim: filhinhos, eu vos escrevi para que vocês não pequem, mas se alguém de vocês pecar, saiba que nós temos um advogado junto do Pai e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o preço pago pelo nosso perdão. Não desista da tua fé, mas arrepende-te, volta, recomeça e faz tudo de novo de forma correta. Ainda que você seja um pecador, não se torne um ímpio. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.